Olá, meus queridos paroquianos, amigos e amigas, tudo bem? Estamos de volta para mais um Pergunte ao Padre. Algumas perguntas que nos enviaram no vídeo anterior. A primeira que nós vamos receber foi enviado pela Kátia Maria Domingues Fideli e também pela Vera Lúcia. Qual o significado da frase "dizei uma só palavra e sereis salvo"? Bom, pelo que eu entendi, é uma referência àquela frase que nós dizemos antes de comungar. Logo após o padre apresentar o corpo do Senhor, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nós respondemos: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada." Bom, esta frase é uma referência a uma outra frase que aparece no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 8, quando um centurião romano se aproxima de Cristo para pedir a cura de um de seus servos. E ele não se sente digno que o Senhor vá até a sua casa. Então ele diz: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado." Portanto, ele demonstra confiança no poder da palavra de Cristo para que o seu servo fosse curado. Quando nós dizemos isso na Santa Missa, reconhecemos a nossa indignidade em receber tão preciosa visita, mas manifestamos também gratidão e confiança no amor de Deus, que embora sejamos indignos, mesmo assim Ele nos torna dignos para visitar o nosso coração. Outra pergunta. Querido padre, fale um pouco sobre o significado da palavra católico, pois muitos não conhecem. A pergunta do Flávio de Almeida. Bom, a palavra católico tem origem no grego em duas outras palavras. Do grego katá, que significa junto, e holos, que significa todo. Seria então todo junto. Junto, essas duas palavras têm o sentido de universal, ou seja, que abrange a tudo, que reúne a todos. Mas ela começou a ser utilizada no artigo de fé e como uma expressão da unidade e da universalidade na Igreja somente no século II com Inácio de Antioquia e solenemente foi proclamado no Concílio de Constantinopla no ano de 381. Mais uma pergunta. A Maria Zenilda pergunta: "Padre, é possível confessar pelo celular?" Não, por um motivo muito simples. A confissão sacramental deve ser feita individualmente e tem o sigilo sacramental. Então, numa conversa telefônica ou através de uma conversa pela internet, você nunca pode estar absolutamente seguro do sigilo. Pode ter alguém grampeando o seu telefone ou enfim, fica registrado isso de alguma forma nas nuvens aí da internet. É por isso que a confissão sacramental só pode ser feita presencialmente para salvaguardar o sigilo e a santidade do próprio sacramento. Bem, muitas vezes, em alguns casos, é possível a presença de um intérprete no sacramento da confissão, quando a língua do confessor não coincide com a língua do penitente. Neste caso, o intérprete tem que ser devidamente autorizado canonicamente pela Igreja e, nesse caso, ele também fica sobre o mesmo sigilo que é imposto ao sacerdote, fica imposto também ao tradutor. Uma outra pergunta que nos envia é o Jorge Neves. Padre Gilberto, qual a diferença entre alma e espírito? Muito boa sua pergunta, Jorge. Bom, primeiro nós costumamos dizer essas duas palavras na fé como sinônimos. Quando a gente diz corpo e alma, muitas vezes queremos dizer corpo e espírito. Seguindo uma teologia paulina, ou seja, aquela oriunda das cartas de São Paulo no Evangelho, o homem é carne, corpo, alma e espírito. Respondendo mais propriamente a sua pergunta, eu vou tentar responder de um modo simples. A alma seria aquela parte do nosso ser mais voltada aos nossos afetos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E o espírito? O espírito é uma parte ainda mais elevada. São aqueles atos que nós realizamos passíveis de valor. Portanto, o espírito, mesmo condicionado muitas vezes pela alma, ele governa todo o ser. Então, o espírito é aquela parte mais elevada do nosso ser.
Por isso mesmo, é aquela parte mais transcendente do nosso ser, aquela que se refere propriamente a Deus. Ainda que quando nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Aliás, essa frase, né? Tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aparece também no Evangelho. Então espero que tenha ficado claro. O corpo, muito fácil, né? Aquela nossa saúde mais física, mais biológica. A alma ou psique seriam os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o espírito, a chamada nous, a parte ainda mais superior, aquela que governa todas as coisas e aquela que nos dá a capacidade de realizar atos passíveis de valor, portanto, que pode se relacionar com Deus. Uma outra pergunta aqui enviada pelo nosso grupo de jovens. Por que as filhas de Maria e os acólitos não têm as mesmas funções? Bom, essa é muito simples. Isso faz parte de uma realidade muito local. Na nossa paróquia, eles não têm a mesma função. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque o pároco, no caso eu, entende que existe uma forma de amar no homem e uma forma de amar pela mulher. Existe uma forma de servir para o homem e uma forma de servir para a mulher. Embora homem e mulher tenham igual dignidade diante de Deus, nós expressamos o nosso amor de formas diferentes. Por isso, os acólitos servem de uma forma masculina e a sua veste representa isso, e as moças servem de uma forma feminina. Não apenas as suas vestes, mas o modo com o qual ela serve expressa também a sua identidade. Repito, dignidade igual. A dignidade nós recebemos no nosso batismo. É a dignidade de filho de Deus, de filha de Deus. Mas as funções expressam a nossa possibilidade, a nossa capacidade de amar. E é muito diferente a forma de amar de um homem e de uma mulher, como também de uma criança, de um adolescente, de um jovem e de um adulto.